Fala pessoal, agora nessa aula a gente vai inicializar a configuração do Kafka no nosso projeto. Esse nosso projeto ele vai ser agora, nesse momento, um consumidor. Então a gente vai configurar ali essa nossa aplicação para ser uma consumidora de um tópico Kafka, né? Tá bom? Então para isso a gente vai abrir aqui nosso Application Properties e a gente vai começar aqui a fazer a nossa configuração. Então, aquelas configurações básicas do Kafka que a gente já conhece, a gente já pode trazer. Então, se a gente abrir aqui o nosso API boleto, src main resource application. Então, essas duas configs aqui a gente já pode trazer. Vamos trazer aqui para o nosso validador. Então, aqui a gente está definindo o Bootstrap Server, né? Qual é o caminho, o servidor do nosso Kafka. E aqui a gente já está definindo qual é o nosso esquema REST. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Então, tudo certo. Agora a gente precisa adicionar uma nova propriedade aqui, tá? Essa propriedade aqui, que é o Spring Kafka Properties Specific Avro Read. A gente está dizendo aqui que a gente quer ler, quando a gente for ler a mensagem do Kafka, a gente quer ler o nosso avro real mesmo. A gente não quer nenhum encapsulamento. A gente quer que ele devolva a nossa classe Java mesmo, avro, tá? Se a gente não adicionar essa propriedade, a gente vai ler um avro genérico, né? E a gente não quer isso. A gente quer um recorde genérico, né, na verdade, que é uma classe do próprio Kafka. E a gente não quer isso. A gente quer ler o payload que a gente quer é o nosso próprio avro, tá? A gente faz um teste posterior sobre isso aqui também. Ok, agora a gente precisa trazer as configurações de serialização e de deserialização, tá? Naquele mesmo padrão do produtor, porém agora a gente tem aqui consumer na deserialização daqui e consumer na deserialização do value. E aqui as classes mudam, agora são deserializer e string deserializer, tá bom? Outra coisa que a gente precisa trazer para cá também é um group ID para o nosso consumidor. O que é esse group ID, né? Sempre que a gente vai consumir uma mensagem no Kafka, a gente precisa se identificar para o Kafka, tá? E a gente pode adicionar um nosso nome para que ele fique identificado para o Kafka. Então aqui a gente pode botar o nome da nossa aplicação mesmo, né? Então o nome da nossa aplicação vai ser o nosso grupo ID, vai ser o nosso grupo de consumidores, tá? Então aqui a gente vai trocar pro validador boleto. Validador boleto é o nome do nosso grupo ID que irá consumir as mensagens desse Kafka. Ok, e aí por fim a gente vai configurar agora o tópico que a gente quer consumir. Então essa config aqui e essa config, ela não afeta nada a nível de configuração interna. Aqui são properties que a gente está adicionando e a gente vai referenciar ela em determinado momento da aplicação. Diferente da aplicação Bootstrap Server ou do esquema REST, que são configs que as dependências do Kafka e do esquema REST precisam delas. Aqui a gente está adicionando configurações que a nossa própria aplicação vai precisar para utilizar, né, durante a nossa programação. Então, Spring Kafka consome Group ID, a gente já está definindo, e Spring Kafka tópico boleto é a solicitação boleto, que é o nome do tópico que a gente já criou anteriormente nas aulas passadas. Tá bom? Feito isso, agora a gente vai criar a nossa classe, a classe que irá efetuar a leitura, né, a escuta do nosso tópico, tá bom? Então vamos aqui, vamos criar um novo package aqui chamado service. E aí dentro desse package, a gente vai criar mais um outro, para a gente deixar um pouco mais organizado, chamado Kafka. E aí dentro do Kafka, a gente vai criar um boleto consumer. Então aqui dentro do Kafka, vamos criar uma classe Java chamada boleto consumer. E aí a gente adiciona aqui
essa classe. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai começar agora a preencher essa nossa classe, adicionar ali as anotações e a lógica necessária para que ele possa consumir uma mensagem diretamente do nosso tópico Kafka, tá bom? Então, até a próxima aula.